Bom dia, pessoal. Só para informar vocês que essa reunião ela vai ser gravada e depois a gente vai disponibilizar o link, tá? Então, se tiver alguma pessoa que você tenha convidado e que não possa estar presente, depois ela pode ter acesso ao conteúdo da reunião. O meu nome é Fabiana, eu estou à frente aqui da gerência de risco na vigilância sanitária e componho aí o grupo, né, do comitê. E eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Hoje o tema da nossa reunião é uma discussão sobre essa nota técnica, né, que a gente disponibilizou já para vocês. É a nota técnica número 1 de 2022, né, do Comitê de Monitoramento da Resistência Microbiana e Surtos Infecciosos dos Serviços de Saúde aqui do Distrito Federal. E essa nota ela tem as orientações gerais para o encaminhamento das cepas, a subrede analítica de resistência microbiana e para a investigação dos surtos de infecções relacionadas à assistência dentro dos serviços de saúde aqui do Distrito Federal. Então, eu vou passar a palavra para a Rafa, que vai conversar um pouquinho com vocês sobre a nota. Bom dia, gente. Tudo bem? Agradeço a participação de todo mundo, controle de infecção, os microbiologistas. Esse é um momento muito importante para a gente estar alinhando alguns pontos para tratar de resistência microbiana e surto aqui no DF. Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Vocês me falem se está passando direitinho em tela cheia. Estão vendo? Sim. Sim, ok. Está em tela cheia. Certo. Então, pessoal, vou fazer só uma introdução aqui para a gente contextualizar por que desse comitê e por que dessa nota técnica. A Anvisa, desde o ano de 2013, ela estruturou uma subrede analítica de resistência microbiana nos serviços de saúde de todo o país, né? E essa foi uma iniciativa para subsidiar a vigilância e o monitoramento da resistência microbiana por meio de identificação e tipagem molecular, né, de agentes, principalmente aqueles envolvidos em surtos no nosso país. O LACEN aqui do Distrito Federal, dentro dessa subrede analítica, ele é um laboratório de referência nível 3, então ele recebe, analisa e responde a investigações de surto, envolvendo agentes com suspeitas de multiresistência. E essa análise também genotípica, ela é feita para alguns outros agentes, não só aqueles envolvidos em surtos, mas com mecanismos de resistência que são de interesse para monitoramento aqui no Distrito Federal. E também para verificar, às vezes, até um mecanismo novo, ainda não detectado, tanto no DF quanto no país. Então, o nosso é um laboratório de referência nível 3, o que para nós aqui nos serviços, né, do DF facilita muito a comunicação, o envio de cepas, a gente tem esse contato bem direto com o LACEN para ter esses resultados, né? E aí, em 2015, a Anvisa soltou uma nota técnica, número 2 de 2015, que estrutura e determina algumas atribuições de várias frentes dentro dessa subrede analítica, e ela determina que tem que ser encaminhado para o LACEN-DF todos os isolados, né, dos agentes infecciosos com padrão de multiresistência envolvido em surtos de IRAS, né, de infecções relacionadas à assistência à saúde. Com base nisso e também com base no plano de contingência que a Anvisa lançou no ano passado para combate à resistência microbiana no país, nós decidimos aqui, a nível de Distrito Federal, montar um comitê de monitoramento da resistência microbiana e de surtos infecciosos aqui para o DF. Né? Por que isso? Esse é um comitê que foi publicado já em Diário Oficial, já iniciou os trabalhos desde o início aqui de 2022, mas basicamente o intuito desse comitê é fortalecer as ações distritais de vigilância e monitoramento dos surtos e das IRAS causadas por micro-organismos multiresistentes. Então, é um comitê que
os membros, né, eles representam diversos setores, tanto da rede pública quanto privada, envolvendo infectologia, controle de infecção, serviços de microbiologia, tem Câmara Técnica de Infectologia da rede, tem o LACEN, né, tem a Gerência de Apoio de Diagnóstico aqui da Secretaria de Saúde, enfim, é um grupo bastante robusto e representativo das áreas que vão envolver surto e resistência microbiana, e é um comitê que assessora a nossa gerência, a Gerência de Risco em Serviços de Saúde, em assuntos pertinentes. O primeiro resultado, né, do trabalho desse comitê foi essa nota técnica. Nós estávamos sentindo dificuldade de alinhar alguns processos para monitoramento de resistência e também para atualizar as cepas que deveriam ser encaminhadas ao LACEN para análise, identificação de mecanismos de resistência. A estrutura dessa nota técnica, ela se divide em 3 capítulos. Acredito que vocês já tenham feito a leitura dela, nós encaminhamos ela para vocês naquele convite da reunião. Mas o primeiro capítulo é basicamente monitoramento da resistência microbiana, que envolve o encaminhamento das cepas para o LACEN. Então, o que a gente tem que verificar no nosso laboratório de microbiologia e o que precisa ser encaminhado para o LACEN para fazer uma análise genotípica de resistência. Então, a gente vai ter uma rotina de micro-organismos que vão ser, de rotina, a gente encaminhar para o LACEN. O segundo é micro-organismos que são envolvidos em surtos e vão precisar, além da análise genotípica do mecanismo de resistência que ele produz, vão precisar passar por uma tipagem molecular para a gente verificar análise clonal entre essas cepas envolvidas lá no surto. O segundo capítulo da nota, ele trata sobre o sistema gerenciador de ambiente laboratorial, que é o sistema GAL, onde essas amostras vão ser cadastradas, é por onde o resultado vai sair para vocês todos. A Glaura vai falar um pouco sobre isso. E o capítulo 3 são as orientações gerais para o serviço de saúde em caso de surto, né? Como que a gente conduz de forma bem sucinta uma investigação, elabora um plano de ação, faz toda a tratativa, o controle daquele episódio até o encerramento. E traz também algumas responsabilidades frente a todos os atores envolvidos numa situação de surto de IRAS em serviços de saúde. Então, envolve a alta gestão do hospital, envolve o próprio serviço de controle de infecção, o serviço de microbiologia, nós como coordenação distrital, o LACEN, diversos atores, e a gente traz um pouco das responsabilidades de cada um. Para a gente dar início agora, propriamente dito, aos critérios lá da nota técnica, eu vou convidar a Glaura, que é do LACEN, do Núcleo de Bacteriologia, a chefe de lá, para conversar um pouco com vocês sobre essa parte. Glaura, se você pudesse apresentar e compartilhar a sua apresentação para nós. Bom dia a todos, né? É um prazer a gente estar aqui hoje entregando esse produto, né, para todos, para todo o DF, para a rede pública e privada, né? Ter a oportunidade de unir as duas pontas, né, a microbiologia e também a gerência de risco, a infectologia, os dois lados, né, que a gente acaba prestando um serviço, né, um que nos mandam as amostras e o outro que a gente envia os resultados. Então, agora eu vou tentar compartilhar aqui a apresentação com vocês e a gente vai deixar as dúvidas para o final. E vocês podem também ir colocando no chat alguma coisa para que não esqueçam, né? E a gente consiga ir tirando todas as dúvidas, né? Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Vamos, Glaura. Então, como a Rafaela disse, né? Agora a gente tem, por um documento normatizado, publicado em diário oficial, tudo, os critérios de encaminhamento de cepas para análise genotípica de resistência bacteriana, né? Então, o que vocês vão enviar para a gente? Então, os critérios básicos que a gente quis deixar especificado na nota técnica. As cepas isoladas, previamente identificadas e que apresentam um perfil de resistência importante que a gente vai detalhar aqui com vocês, passo a passo da tabela.
Como que essa cepa tem que chegar no LACEN? Elas têm que chegar já isoladas. O LACEN, importante que fique claro, o LACEN não recebe a amostra in natura, somente as cepas isoladas nas placas. E também a gente não recebe a placa que tenha mais de uma cepa. Então, as placas com mais de uma cepa, elas serão descartadas sem análise e receberão um código que, para acesso, vem com o código LabTrack de modo, razão, placa de cultura com cepas diversas, necessário reenvio da cepa de interesse isolada, que, na verdade, agora vai ser uniformizado para todo mundo, vai ter um modo razão desse tipo, porque nós vamos trabalhar exclusivamente com o sistema GAL, que é o gerenciador de ambiente laboratorial. Nós vamos dar um prazo para que todas as unidades se adequem, mas nós vamos migrar para o sistema GAL. Então, como que essas cepas devem chegar até o LACEN? Elas devem vir semeadas da seguinte forma: as bactérias gram-negativas encaminhadas em agar-Macong e as gram-positivas encaminhadas em agar-sangue. Lembrando que essas culturas, elas têm que ser culturas novas, no máximo com 48 horas, então é muito importante que a gente não receba aquela cultura já ressecada, com contaminação, tudo, porque isso inviabiliza toda a nossa análise aqui no LACEN. Então, a gente está reforçando esses critérios básicos na nota técnica. As cepas, elas precisam estar acompanhadas do laudo do laboratório que nos enviou, com a identificação dessa bactéria, o perfil de resistência e o teste de identificação e de produção das carbapenemases, quando for o caso, né? E com os dados mínimos do paciente, que tem que ser nome completo, com data de nascimento. O nome, isso aqui, gente, é muito importante, eu queria frisar aqui para vocês, que é o nome do serviço de saúde de origem, e aqui parece uma coisa muito básica, mas é muito importante, principalmente para os laboratórios privados, que têm o seu serviço centralizado, às vezes em um ponto. Então, às vezes tem um laboratório privado que presta serviço para vários hospitais. Então, a gente não pode receber a cepa com o nome do laboratório que presta o serviço. Tem que ser a cepa com o nome da unidade que ele está prestando o serviço. O Hospital X é a origem. De qual setor? Qual o setor do hospital que está vindo essa cepa? Isso também é muito importante para o nosso monitoramento, né? Para a gerência de risco e para as ações de vigilância. É de qual unidade? É da UTI MEL? É da UTI geral? É da ala tal? Então, isso tudo vai ser muito importante para o monitoramento e até no cruzamento dos dados para a gente poder perceber se essas cepas elas têm algum vínculo, se aquele perfil, aqueles pacientes estavam na mesma ala. Então, isso, a hora que a gente joga na planilha, faz um sentido, né? E quando está tudo assim, laboratório X, mas que está tudo misturado de vários hospitais, de várias alas, isso perde todo o sentido da análise epidemiológica. Então, a gente está reforçando isso na nota técnica e estamos conversando com toda a parte da microbiologia que nos enviam essas amostras, porque passa a ser, então, um critério de devolução de amostras. Lógico que primeiro a gente tem esse momento, a apresentação da nota técnica, todo um critério educativo e informativo. Mas é porque essa análise ela perde o sentido na hora da análise epidemiológica. É muito importante também que tenha a data da coleta da amostra, para a gente saber o momento oportuno que, por exemplo, que o surto iniciou, e a topografia da amostra, né? Da onde que veio? Veio de sangue, veio de corrente sanguínea, um aspirado traqueal. Então, como a gente está recebendo aqui no LACEN a cepa, a gente precisa saber da onde que aquela cepa deu origem, porque isso faz muita diferença para a análise, tanto da gente como da CCIH e como da gerência de risco
daquele isolado. Então, vamos lá, para os critérios para encaminhamento de cepas para análise genotípica de resistência bacteriana. Então, é o primeiro tópico da nota técnica que a Rafaela falou. Então, é aquele encaminhamento de rotina para o LACEN. Então, olha, assim, eu não estou suspeitando discurso, é o encaminhamento que eu vou fazer de rotina. O que eu vou encaminhar para o LACEN rotineiramente do meu laboratório. Então, se eu quiser... Laura, só um minutinho, porque sua apresentação não está em tela cheia. Se você quiser passar ao lado, tem que mudar os slides aqui do lado mesmo, sabe? Na apresentação. Ela está ficando... Ela não está passando. Ah, ela não mudou de slide. Foi? Não. Você quer passar ela para mim? Eu acho melhor você sair da tela cheia, deixa ela normal e vai passando slide por slide, aí a gente consegue ver. Isso. Agora foi. E aí, você vê em tela cheia? Vocês estão vendo em tela cheia? Não, mas a gente consegue ler. E agora, está em tela cheia? Ainda não. É porque, para mim, fica em tela cheia quando eu clico aqui. Assim, ela não está em tela cheia. Não. Mas não tem problema, pode passar assim mesmo. Pode passar assim? Vocês estão conseguindo? Então, o que vai ser encaminhado para o LACEN de rotina? Então, os estafilococos aureus resistentes à amoxicilina do sangue dos hospitais públicos e filantrópicos. Os estafilococos aureus resistentes à vancomicina ou com resistência intermediária de qualquer topografia para todas as unidades, tanto públicos e filantrópicos como os privados militares e os outros serviços de saúde aqui que a gente categorizou, que são as unidades de atendimento de hemodiálise ou clínicas que fazem algum procedimento invasivo. Então, é isso mesmo, não é, Rafaela? Me corrige aí, esse asterisco na nota. Os outros serviços de saúde, né? São clínicas de hemodiálise, né? Isso. Outros serviços de saúde incluem clínicas de hemodiálise, clínicas de cirurgia, enfim, geralmente... Cirurgias, né? Isso. Então, outros serviços de saúde. Então, esses outros serviços de saúde, eles só encaminhariam para o LACEN caso eles isolem dessas clínicas o estafilococo resistente a vanco ou com resistência intermediária. A Pseudomonas aeruginosa e o complexo Acinetobacter baumannii resistente a meropenem e ou imipenem, identificado por qualquer teste de sensibilidade de sangue para os hospitais públicos e filantrópicos. As enterobactérias e bactérias não fermentadoras, aí as Pseudomonas aeruginosa e a Acinetobacter, resistentes à polimixina, colistina, por teste de microdiluição em cálcio. Então, aqui tem até nas notas que o único teste hoje aceito na microbiologia, de acordo com o padrão BR-teste, é a microdiluição em cálcio. Então, o único teste validado para a polimixina é a microdiluição. Então, tem uma enterobactéria ou um não fermentador resistente à polimixina de qualquer topografia, tanto hospital público, privado, militar, filantrópico, deve encaminhar essa cepa para o LACEN-DF, todos. As enterobactérias resistentes aos carbapenems, identificadas por qualquer teste de sensibilidade do sangue, a rede pública e os hospitais filantrópicos também devem encaminhar a cepa para o LACEN. Aqui a gente tem a nossa novidade aqui para a rede pública e filantrópica, que as enterobactérias resistentes aos carbapenems com teste de EDTA positivo
vai mandar de qualquer topografia, com exceção do SUAB de vigilância. Então, o SUAB de vigilância não vai ser mais enviado ao LACEN, a menos que seja suspeita de duplo gene. Então, o SUAB de vigilância só vai passar a vir para o LACEN, tanto do público quanto do privado, se for suspeita de duplo gene de resistência. Então, esses são os critérios da tabela. Você quer fazer alguma consideração, Everton? Não, só lembrando que os critérios para definição fenotípica que a gente vai seguir são aqueles baseados no BRCast. Então, quem ainda tiver alguma dúvida, e não caberia a gente apresentar isso aqui agora, mas é só entrar na aba de documentos do site do BRCast e lá vão estar todos os pontos de corte, né, e relacionados à triagem desses carbapenêmicos, tá? Agora, a detecção desse, por exemplo, esse duplo gene, aí vai de acordo com cada laboratório, né? Tem laboratório que vai usar o Carba 5, outros podem usar o Blue Carba, né? E isso está definido também nesses documentos do BRCast. Lá tem várias opções que o laboratório pode fazer escolha, né, para fazer a detecção. Então, a gente vai seguir a partir da publicação, né, e agora com a divulgação, a gente vai seguir esses critérios da nota técnica. Aqui a gente deixou ainda, passou, Rafaela, aqui explicando, né, cada notinha, né? Então, aqui a gente detalha que isolados do mesmo paciente, da mesma espécie, não precisam ser encaminhados, isolados subsequentes do mesmo paciente, da mesma espécie bacteriana, não precisam ser encaminhados mais de uma vez. Para hemoculturas, enviar somente um isolado por amostra, ou seja, mesmo que a bactéria cresça em mais de um frasco, enviar somente um isolado bacteriano. Só que isso não, a gente não está falando que é para colher um frasco só, não. É para manter toda a rotina, a importância da coleta adequada das hemoculturas para fazer sentido, né? Tudo certinho, mas não precisa enviar para o LACEN todas as cepas isoladas em todos os frascos. Então, depois que vocês fizerem toda a triagem aí na microbiologia local de vocês, basta enviar uma única cepa. Aqui, os serviços de saúde, no caso do Staphylococcus aureus, resistente à vancomicina ou com resistência intermediária à vancomicina, a gerência de risco ela deve ser comunicada imediatamente, antes mesmo dessa cepa ser enviada ao LACEN. E quando houver a identificação do perfil no laboratório da microbiologia. Então, ela vai vir para o LACEN, mas, assim, devido à importância desse isolamento, não se deve esperar a confirmação do LACEN. Quando a microbiologia identificar, já comunica a gerência de risco, a cepa vai vir para o LACEN, a gente vai fazer a confirmação ou não, mas é importante que a gerência de risco acompanhe essa identificação junto conosco. Não é para esperar o LACEN confirmar ou excluir para que a gerência de risco passe a acompanhar. Então, aqui a gente faz a ressalva, né, do teste de EDTA, que ele não obtém resultados confiáveis na triagem de cepas produtoras de metalo, beta-lactamase, em Acinetobacter baumannii e Pseudomonas aeruginosa, mas como o Everton falou, caberia uma aula só para a gente detalhar os testes, né, fenotípicos. Então, a gente não vai fazer isso agora. Todo o material está disponível lá no BRCast. O acesso ao BRCast, ele é gratuito. O site está liberado para toda a Secretaria de Saúde. A gente já checou lá, fez essa verificação via SEI, fez essa solicitação via SEI e está liberado, porque teve uma época que ele estava travando, estava com um problema para acessar o BRCast, mas agora ele já está de livre acesso, não está havendo nenhum tipo de bloqueio,
na rede SES, e na rede particular, imagino que não tem porquê, porque ele é de acesso livre. Aqui a gente está reforçando, né, o comunicado de risco também da Anvisa, e o BRCAST também coloca que a polimixina, o único teste válido é a microdiluição em caldo. Aqui a gente faz a ressalva das enterobactérias do grupo CES, que o ERTA não considerar a resistência ao ertapenem, apenas o ipenem e meropenem. Então, aqui a gente tem todas as notas. E aí a gente faz a ressalva das cepas também de suave de vigilância, que somente devem ser encaminhadas quando houver suspeita de duplo gene de resistência. Ou seja, testes, desculpem aqui, são erros, de triagem positivos para ambos os genes, KPC e NDM, para que a gente faça o monitoramento, então, epidemiológico desses dois genes. Por que a gente está fazendo isso agora? Por conta da importância, isso aqui também vocês podem ver lá no BRCast, que hoje a gente tem que monitorar esses duplos genes para escolha. Então, assim, vocês não vão ter que monitorar isso só porque o LACEN, a gerência de risco, precisa monitorar esses genes de importância epidemiológica. Então, eu trouxe isso aqui na apresentação, porque vocês precisam também monitorar isso para a resposta clínica dos médicos dentro do hospital. Porque lá, as enterobactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido, necessária a categorização clínica de sensibilidade? Não. Mas era para propósito de controle de infecção e propósito de saúde pública, sim. Produtoras de ANFIC, antes era necessária a categorização para critérios clínicos de sensibilidade? Não, mas era para controle de infecção e para critérios de saúde pública. A resistência à polimixina sempre foi necessária, tanto para categorização clínica de sensibilidade, como para controle de infecção e saúde pública. Tanto é que hoje a Secretaria de Saúde já tem uma nota técnica indicando o método de microdiluição para as cepas, né, os gram-negativos, os enterobacteriales ou os não fermentadores resistentes aos carbapenêmicos, exceto as bactérias que já possuem resistência intrínseca, que é para fazer o teste da polimixina. Mas hoje, a gente tem que detectar qual é a carbapenemase que está envolvida para que o clínico decida. Aí na ponta, não é mais só para critério de controle de infecção ou para saúde pública, porque ele precisa saber qual a droga que ele vai definir para usar no paciente dele. Porque a ceftazidima com a avibactam atua sobre o KPC, mas não atua sobre as metálicas, que é a NDM. Então, se ele não souber qual é a carbapenemase que aquela bactéria produz, como que ele vai poder entrar com a droga? Como que ele vai escolher o antibiótico? Então, está sendo proposto essa nossa técnica, vocês não vão ter que fazer nada além para atender critérios de vigilância. Vocês precisam fazer isso para atender os critérios clínicos e de tratamento para salvar a vida do paciente que está no hospital mesmo. Então, a nossa técnica é para uma rotina, é para vigilância também, mas é também para uma resposta clínica desse paciente. Então, eu quis trazer essa parte para vocês verem a importância desses testes, tanto para a vigilância epidemiológica, para a gente conter, saber e monitorar o que está acontecendo no Distrito Federal, como para ajudar no tratamento do paciente que está dentro do hospital. Aí, aqui, a gente tem o item 1.2, que são os critérios, que a Rafaela falou, para a realização de tipagem molecular de micro-organismos envolvidos em casos de surto, que eu até cortei a nossa tabelinha para ficar bem didático. Então,
Até essa parte é a rotina de vocês. Identificou, separa a placa para vir para o LACEN. Agora é a questão da suspeita do surto. Então, são isolados em caso de surto e ou micro-organismos suspeitos de resistência, emergentes ou não usuais. Então, para esses casos, é aquele caso que saiu completamente da rotina. Então, a topografia é qualquer uma para todos os hospitais e serviços de saúde. Então, todos os isolados envolvidos em surtos hospitalares podem ser encaminhados para análise genotípica de resistência microbiana. A tipagem molecular de bactérias envolvidas em surtos hospitalares poderá ser solicitada apenas se o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, então a CCIH, realizar uma investigação e forem geradas hipóteses a serem testadas com a ferramenta molecular. Então, o caminho não é, o primeiro passo não é mandar a cepa para o LACEN, gente. O primeiro passo é conversar, tem que ter um entrosamento muito grande da microbiologia com a CCIH. Suspeitou, conversar com a CCIH e verificar se isso realmente pode ser um surto. O que a gente pode fazer? Tem hipóteses para serem testadas? Então, quem vai acionar o LACEN é a gerência de risco, que foi acionada pela CCIH, e aí eles vão nos notificar. Então, o caminho, desculpem, é via gerência de risco, que a gente inicia o processo de investigação de surto, tá? O envio de amostras com resistências emergentes ou não usuais, que fogem ao perfil da unidade e instituição, também deve ser realizada após uma comunicação à gerência de risco. Então, esses casos são aqueles casos que fogem completamente àquela curva, ao que é esperado. Então, quem tem que ser comunicado em primeiro lugar é a gerência de risco, por intermédio da CCIH, que tem que estar ciente do que aconteceu dentro da sua unidade, que vai acionar o LACEN. Então, pensando num fluxo para o privado, o laboratório privado tem que notificar o hospital, o controle de infecção hospitalar do hospital que ele presta serviço, que vai notificar a gerência de risco, que vai já entrar em contato com a gente e, paralelamente, esse laboratório privado já vai separar essa cepa que vai chegar até nós no LACEN. E aí a gente fecha esse fluxo. O que a gente tem, pode acontecer também? Outros isolados multiresistentes não elencados na tabela 1, mas que sejam identificados pela primeira vez no serviço de saúde. Então, vamos supor, uma clínica que nunca identificou uma espécie lá. Que, para aquele lugar, aquilo ali pode significar um surto, porque nunca teve, vamos supor, nunca teve uma NDM naquela unidade de saúde. Então, aquilo ali é a primeira vez naquele serviço de saúde. Então, ele pode enviar essa cepa para o LACEN, para uma confirmação diagnóstica, mas esse caso também, como é um caso novo, mesmo que, por exemplo, no hospital de base isso seja endêmico, mas vamos supor, numa clínica pequenininha, é a primeira vez que aparece. Então, ele vai comunicar a gerência de risco, que é o primeiro caso que ele tem, vamos supor, de uma KPC, aí a gerência de risco vai avisar o LACEN e o LACEN vai receber essa cepa, porque vai ser o primeiro caso daquela cepa naquela unidade, independente do sítio anatômico de origem, e aí sim vai poder incluir, inclusive, uma cultura de vigilância, porque vai ser a primeira vez que se notificou aquele caso naquela unidade de saúde. Então, vai ser tipo o caso zero daquela unidade de saúde. Isolados elencados no quadro acima, então naquela tabela que a gente falou,
provenientes da comunidade também devem ser encaminhados ao LACEN-DF para confirmação diagnóstica. Então, se ele entra naquele perfil que nós falamos, mas ele não estava internado, nada, ele é da comunidade, a gente adoraria que isso seja uma raridade que não aconteça. Mas vamos supor, é da comunidade e atende todos aqueles critérios, pode vir para o LACEN, independente de comunicação de risco, comunicação à gerência de risco, mas é muito importante que isso venha anotado na ficha também, que é uma cepa da comunidade, porque isso vai ser planilhado e vai ser notificado à gerência de risco, para que eles fiquem atentos, que a gente já tem esse perfil, então, na comunidade. Então, é importante também a gente deixar bem claro que todas as cepas encaminhadas ao LACEN-DF serão informadas em relatório ou notificação à gerência de risco do Serviço de Saúde, e à Anvisa. E os resultados das análises serão disponibilizados aos hospitais e laboratórios de microbiologia por meio do sistema GAL, que é o nosso próximo tópico, que eu vou explicar agora, que é o sistema gerenciador do ambiente laboratorial vinculado à vigilância. Glória, só faltou falar na tabela lá, das BRE, lá em cima. Aqui? Isso. Sim. Está colocando acho que BRE, né? Mas não está na nota. Eu vou dar, enquanto o Everton vai checando alguma coisa da nota, eu vou... pulou a linha? Gente, olha aí, já um erro. Não, só assim, está faltando na apresentação, mas tem na nota, os fenótipos de BRE, tá? Que são os enterococos resistentes aí à vancomicina. Nesse caso, vão ser enviados por LACEN as cepas que foram identificadas no sangue, tá? De qualquer hospital, público ou privado. Ok? Então, assim, só se atentar para o que está na nota mesmo, na apresentação, tipo essa parte. A gente acabou pulando, me perdoe. Depois, a gente pode, se a apresentação for ficar disponível, Fabiana, eu posso fazer essa correção, tá? Antes da gente disponibilizar. Tá, Glaura, depois que alterar a tabela na apresentação, aí você manda que a gente disponibiliza certinho, sem problemas. Agora, eu vou falar só um pouquinho para vocês entenderem. A gente já tem alguns locais trabalhando com o GAL. O que é o GAL e por que a gente precisa usar o GAL? O GAL, ele é um sistema gerenciador de ambiente laboratorial. Ele foi desenvolvido pela CGLab, que é a Coordenação Geral de Laboratório de Saúde Pública. É uma parceria do DataSUS com a SBE. Ele foi desenvolvido para os nossos exames de vigilância em saúde, e ele tem um braço, a hora que vocês começarem a mexer no GAL, ele tem um braço para amostras de origem humana, animal e ambiental. E ele é um padrão de liberação de exames de interesse de saúde pública nacional, e ele é desenvolvido de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde. Então, os exames, eles têm um padrão. O exame que é liberado para resistência, para perfil de resistência no DF, é liberado do mesmo jeito em Goiás, no Mato Grosso, em nível nacional. Isso é importante até para que os dados possam ser tabelados a nível nacional e comparados. Então, as funções do GAL. Por que usar o GAL? Né? Para gerenciar e acompanhar as realizações das análises laboratoriais, desde a sua solicitação até a emissão do laudo final, gerar relatórios gerenciais de produção das redes de laboratórios de saúde pública. Então, isso aqui, a partir de esse primeiro subitem, qualquer sistema poderia fazer. Mas aqui, na hora que chega já na parte dos relatórios gerenciais, a gente já precisa estar dentro do GAL para a gente participar da rede de laboratórios de saúde pública. E isso vai gerando consultas e relatórios específicos e
biológicos. Então, a gente pode enviar resultados laboratoriais dos casos suspeitos ou confirmados para o Sistema de Informações de Agravos e Notificações do SINAM, subsidiar tomadas de decisões pelas vigilâncias nas esferas, não mais só distrital. Hoje, a gerência de risco consegue ter acesso ao sistema da Secretaria de Saúde, mas não consegue ter acesso a outros sistemas, né? Com o GAL, ela consegue ver de todo mundo, de todo o laboratório. E em nível nacional, o GAL permite que a vigilância nacional veja de todo mundo. E hoje, o Distrito Federal, não estando no GAL, a gente não está integrado. Então, por isso que a gente está migrando totalmente para o GAL, para que os nossos dados gerem informações precisas para o Ministério. Então, isso leva a padronizar as informações dos laudos, pareceres técnicos, e todas essas informações são importantes para a tomada de decisões a nível regional, nacional e, às vezes, até mesmo internacional. Então, a gente vai dar um prazo para que todo mundo entre no sistema. E aqui a gente colocou bem rapidinho, e no site do LACEN, a gente deixou o link, tem todo um ambiente de treino, e como tanto a rede pública, que tem o SEI, que trabalha no SEI, pode fazer para se cadastrar no GAL e pedir a senha de acesso, como a rede particular e os laboratórios externos, a UDS, inclusive, porque hoje a gente tem laboratórios externos ao Distrito Federal que são referenciados para nós, podem pedir acesso ao GAL. Então, ele tem essa carinha, ele é gratuito, você consegue acessar de qualquer computador, e a gente vai passar a ter as nossas amostras cadastradas, então, todas no GAL. Hoje, a tuberculose dispõe de... A gente conseguiu um contrato por uma bolsista que vai fazer o treinamento de todas as regionais que precisarem de treinamento presencial, e essa pessoa vai expandir, né? Assim, ela é contratada especificamente para o agravo de tuberculose, mas o cadastro é o mesmo, e a gente já está fazendo um acordo que ela vai falar da tuberculose, mas já vai englobar todos os outros agravos relacionados à bacteriologia e tentar ir sanando as dúvidas de vocês, tanto a rede pública quanto privada. Então, vocês podem fazer contato aqui comigo, na chefia do Núcleo de Bacteriologia, para agendar o treinamento no Sistema GAL. A priori, voltado mais específico para a tuberculose, mas nada vai impedir que a gente já dê também o passo a passo para os outros agravos da bacteriologia, e principalmente aí da resistência bacteriana. Seria isso, gente. Queria agradecer a presença de todos e vou retornar aí as apresentações para o pessoal da GERI. Obrigada, Glaura. Tá surgindo aqui umas perguntas no site, mas fiquem tranquilos que no final a gente vai tirar todas as dúvidas, tá, pessoal? Aí, Glaura, você tem que só sair da apresentação. E a gente vai retomar aqui. Saiu, Vá? Saiu sim. Só um minuto, gente. Então, pessoal, agora a gente vai falando só sobre a parte de surto mesmo. A Glaura já explicou bastante aí sobre a tipagem molecular dessas cepas.
quando envolver caso de surto. Então, na verdade, a gente vai ter 2 processos para esses micro-organismos que estão envolvidos no surto. A primeira é a verificação também da análise genotípica, ou seja, essa cepa que vai para o LACEN, eles vão confirmar a espécie e verificar os genes de resistência que esse micro-organismo produz. E o segundo ponto é a tipagem molecular, que é a análise clonal. Então, nós vamos verificar por esse mecanismo se a bactéria identificada no paciente 1, 2, 3, se trata de um mesmo clone. A gente consegue verificar, às vezes, até a fonte desse surto por meio da tipagem molecular, tá? Então, o importante da gente tratar aqui é que essa autorização, ela é feita pela gerência de risco. Então, antes da gente sair mandando cepa, pedindo para fazer tipagem, precisa falar conosco primeiro, a gente vai sentar junto com o controle de infecção, analisar o processo de investigação microbiológica desse surto, para poder definir se vale a pena, sim ou não, fazer a tipagem molecular e para ajudar vocês a selecionar a amostragem, né? Então, primeiro, que quando a gente fala de tipagem molecular, a gente está falando de uma espécie única. Não dá para a gente mandar várias espécies, porque aí nós estamos falando de agentes diferentes. Então, é um surto todo por Klebsiella pneumoniae, por exemplo. Então, nós vamos analisar uma mesma espécie bacteriana que foi identificada em vários pacientes. Nesse encaminhamento de cepas, a gente pode ver junto com a CCH se vão entrar amostras ambientais também. Tudo isso vai depender do processo de investigação e se a gente tem suspeita de uma fonte ambiental, de um FOMIT, como, né, esse ano, final do ano passado mesmo, já aconteceu, de surtos aí envolvendo aparelhos de ultrassom, que a fonte era ultrassom, enfim. Então, dependendo da investigação, a gente também vai poder encaminhar amostras ambientais para o LACEN fazer junto essa tipagem molecular, certo? Lá no LACEN, eles conseguem fazer com os aparelhos e tudo mais, que eles possuem as cepas de Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter, e outras espécies bacterianas, elas vão ser encaminhadas para um laboratório de referência nacional, a depender da viabilidade. Então, o fluxo, esse que está na nota técnica, está bem desenhadinho. Quando vocês suspeitarem ou confirmarem, né, um surto, o primeiro passo é a notificação no formulário. E nós vamos entrar em contato com o LACEN já para comunicar que o Hospital X se encontra em surto, caso chegue alguma cepa lá, né, sem aviso prévio, para eles já ficarem sabendo. A microbiologia vai proceder à guarda de todas essas cepas envolvidas no episódio, então a micro tem um papel muito importante, primeiro na detecção oportuna desse surto, e segundo de bater um olho numa cepa ali, dependendo da unidade, saber, olha, eu vou guardar isso aqui, porque isso aqui está um pouco suspeito, e avisar a CCIH. Então, o bom é quando a gente consegue fazer essa análise da tipagem molecular de uma forma bem efetiva, quando a gente guardou lá no início aquela primeira cepa que foi identificada, e muitas vezes isso não acontece, né? A gente pode acabar descartando, então, por isso é bom que o hospital tenha um processo bastante alinhado, de comunicação bem efetiva entre a CCIH e o Serviço de Microbiologia. Então, identificou, separou as cepas, conversa com a gente, nós vamos fazer todo esse processo de autorização e avaliação com vocês, aí a microbiologia vai ter que encaminhar essas cepas, e para tipagem molecular tem um formulário que a micro precisa preencher para poder encaminhar, que é esse anexo aqui, é o anexo 1 da nota técnica. Então, quando envolver surto, para fazer tipagem molecular, tem que preencher esse formuláriozinho, pode encaminhar físico, né, se as cepas estiverem indo juntos. Caso a cepa já tenha ido, tem o e-mail do LACEN para que esse formulário seja encaminhado, mas o ideal é que ele vá físico junto com as cepas, para poder identificar que aquilo ali se trata do caso do surto para fazer tipagem. Então, aí o número do GAL, onde que essa cepa foi cadastrada, nome completo do paciente, com a data de nascimento, data da coleta, o material, o micro-organismo identificado lá no laboratório de microbiologia e o setor, unidade de internação de procedência, certo? Então, esse formulário precisa ir junto. E aí, a gente entra um pouco, o nosso objetivo aqui não é ler essa nota técnica inteira com vocês, mas principalmente da parte de condução do surto, da gente revisar aqui as principais etapas que envolvem todo o processo de investigação e de controle desse surto infeccioso dentro do serviço de saúde.
Pode ser um surto que envolva caso de infecção, pode ser um surto que envolva casos de colonização, sozinho ou ambos, né? Depende do que vocês estão identificando no serviço. Então, a primeira etapa é uma identificação oportuna. É preciso que a CCH e a micro tenham mecanismos ali efetivos de compreender o seu perfil epidemiológico, principalmente por setor, né? Para a gente poder startar, tem coisas muito básicas, por exemplo, numa unidade de terapia intensiva neonatal, eu sei que se eu achar uma serrácea ali no sangue de uma criança, aquilo ali é crítico para mim, porque aquilo rapidamente se propaga, porque aquele micro-organismo ele tem um potencial de letalidade muito alto nessa minha clientela. Então, saber micro-organismos e perfis de resistência que são comuns, né, na epidemiologia do seu serviço ou que não são e que precisam de uma atenção. Então, definição de caso, tudo isso está descrito lá na nota técnica, tá, gente? Como que vocês podem fazer uma definição de caso, na identificação desse surto, vocês precisam definir uma equipe de investigação e os recursos disponíveis que você tem para conduzir essa investigação, porque a CCH não vai fazer isso sozinha, né? Ela vai precisar do profissional de pontos chaves lá na unidade onde esse surto está acontecendo, então definir uma equipe, fazer a notificação do surto. Então, identificou, nem que seja só uma suspeita, faz a notificação lá no formulário, em até 72 horas, o link do formulário vocês já conhecem, mas está na nota técnica, vai partir para a investigação microbiológica, qual foi a espécie, qual é o perfil fenotípico que ela apresentou, e avaliar a necessidade de coleta de amostras ambientais. Então, tudo isso vai envolver o levantamento das hipóteses, das possíveis causas desse surto, né, em todo o processo da investigação, o encaminhamento das cepas para o LACEN, que é uma etapa importante, tanto para análise genotípica da resistência quanto para a tipagem molecular, vocês elaborarem uma curva epidêmica de casos aí, pelo menos semanal, né, casos semanais, quantos casos vão surgindo, até para a gente ter esse controle, se esse surto está sendo controlado, os casos estão diminuindo, os casos estão aumentando, quais são as hipóteses de causas que levaram a esse surto. Vocês vão precisar preencher uma planilha de acompanhamento dos casos, que é uma planilha que a gente fez aqui em Excel, os serviços que já passaram por surto já conhecem essa planilha, e ali tem informações mínimas necessárias para investigação caso a caso, mas é uma planilha livre, onde vocês também podem acrescentar outras informações a depender do tipo de surto que a gente está tratando. Vão precisar elaborar e implementar um plano de ação para controle de surto. Esse plano é feito com base nos fatores causais, ali nos problemas levantados na investigação, e fazer um relatório. Inicialmente, esse é um relatório preliminar, e depois que esse surto for finalizado, encerrado, ele vai virar um relatório final, tá? E sempre uma atualização periódica do episódio para nós. Então, semanalmente, nem que não tenha tido caso novo naquela semana, mandar um e-mail para a gerência de risco comunicando, olha, essa semana, sem casos novos. Apareceu um caso novo ou um desfecho novo, o paciente foi a óbito, atualizar o formulário de notificação e atualizar o relatório de investigação com a planilha de acompanhamento dos casos, tá? E no final, depois do surto controlado, a gente tem o encerramento formal do episódio lá no formulário do link, né, do Lyme Survey, e o encaminhamento do relatório final também. Nesse relatório final, a gente orienta que vocês coloquem os resultados do LACEN, inclusive, né, ali, se fez tipagem molecular, se aquilo ali teve alguma conclusão sobre transmissão cruzada, sobre o clone, né, o mesmo clone ou não, entre essas cepas identificadas, enfim, e também as dificuldades que vocês estão tendo com medidas de controle ou não, porque essa sinalização, se o hospital está tendo dificuldade para controlar um surto, ela nos starta também a necessidade de entrar em loco com vocês, de fazer uma visita na unidade que está com o surto para poder auxiliá-los tecnicamente falando, ou com medidas sanitárias cabíveis mesmo, né, em casos assim de maior necessidade. Então, vocês precisam encaminhar à gerência de risco esses 3 arquivos: a planilha de acompanhamento, o relatório de investigação e o plano de ação. São todos anexos aí da nota técnica. Essa é a carinha da planilha de acompanhamento de casos. Então, basicamente, a gente tem os dados de identificação do paciente, onde ele estava, o setor, o nome, a data de admissão, data de nascimento, enfim.
os dados da análise microbiológica do serviço de saúde, qual foi a espécie, a data da coleta, a topografia, se foi um caso de colonização ou infecção, se esse paciente desenvolveu IRAS, né? Se esse caso foi uma infecção, qual foi a topografia da IRAS, a data do diagnóstico. Vai ter as etapas os dados sobre a investigação laboratorial que foi feita no LACEN, o desfecho desse paciente, se esse paciente foi a óbito, se esse paciente ainda continua internado, ou se ele teve alta para um outro serviço ou para casa, e fatores de risco associados ao episódio, e vocês podem, preenchendo essa planilha, colocar mais colunas, a depender do tipo de surto que a gente está tratando e da investigação. Na nota, pessoal, a gente colocou algumas orientações básicas sobre o relatório de investigação, porque a gente percebe que tudo bem, vocês são livres, né, para fazer um relatório, não tem um modelo de relatório especificamente, mas alguns relatórios eles vêm bastante incompletos, faltando informação para a nossa análise, para a gente poder compreender, não só nós, porque a Anvisa também recebe esse relatório, tá bom? Mas para a gente poder compreender o que foi que levou vocês a suspeitarem desse surto, principalmente qual é a definição do caso que vocês estão utilizando, né, para dizer que um caso é confirmado, que um caso é suspeito, ou que um caso é provável. Então, tem que ser definido um conjunto de critérios que aquele paciente tem que atender para ser considerado um caso nesse processo de investigação, né? Então, critério de pessoa, tempo, lugar, critério microbiológico, clínico, laboratorial, enfim, precisa se definir, fazer uma definição de caso, para a gente poder entender o que de fato é que vocês estão considerando ali como surto, né? E descrever o evento sucintamente, como que foi essa identificação, onde surgiu o primeiro caso, que topografia que foi, né? O paciente fonte ali do início do evento, e demais casos que são confirmados até aquele momento que vocês estão fazendo o relatório. Até o momento eu tenho 5 casos, todos os 5 foram infecção de corrente sanguínea, um paciente foi a óbito, os demais estão internados, por exemplo, né? Se vocês têm contactantes, casos suspeitos ou não, quais são as hipóteses que vocês estão levantando, ou seja, se já passaram pelo processo de investigação, e ali vocês levantaram os problemas, né? As hipóteses que podem estar culminando nesse episódio de surto, se vocês suspeitam de fontes de transmissão, e a gente suspeita aqui de uma solução antisséptica, por exemplo, envolvida nesse caso de surto. Então, tudo isso está bem descrito. O que vocês conseguiram fazer até o momento, que é o plano de ação, quais são as medidas de controle que vocês estão conseguindo instituir e a situação do evento, inclusive se vocês estão tendo dificuldade, tanto na investigação quanto na contenção desse surto, tá? Porque aí, nesse caso, a gente consegue ajudá-los. Fabi vai falar um pouco de plano de ação com vocês. Então, pessoal, essa tema surto é muito interessante, né? Quem já passou por sabe bem dizer o que é isso, né? Meus colegas do HMIB estão aí para nos confirmar isso. Um surto de infecção é um momento de um riquíssimo aprendizado, né? Onde o controlador de infecção ele se vê diante de um problema e que ele precisa formar realmente uma rede de apoio, né? Ele precisa estar muito próximo de vários personagens aí para que a contenção desse surto aconteça, né? E é aí que a gente estreita os nossos laços, né? Vem o pessoal da micro, que são de extrema importância na contenção do surto, vem o pessoal da alta gestão, porque a gente precisa de provimento, né, de material e de insumos, vem a equipe assistencial, porque são eles os verdadeiros controladores, né, dessa infecção, desse surto, e a gente tem que ter muita resiliência, né? Vocês sabem disso. E aí, e a equipe da limpeza também, né? Eu até anotei aqui para não esquecer, porque eles também são de suma importância para o desenvolvimento de todas as nossas ações para essa contenção, né? Então, é uma mobilização
de toda a equipe do hospital. Quanto mais pessoas a gente envolver nesse problema, melhor para que todos sejam responsabilizados, né, dos seus papéis ali, para que a gente consiga fazer corretamente o manejo desse surto, né? Então, o surto, ele amplia o nosso olhar. Vocês concordam comigo? Eu acho que sim, né? Ele nos força a pensar quais são as possíveis fontes, né? Como é que esse micro-organismo está sendo transmitido ali dentro daquele ambiente, né? Ele nos faz realmente parar e ficar olhando para aquele problema e levantando hipóteses, né? E o processo de investigação, ele é muito importante para a gente, porque é ali que a gente vai levantar as possíveis causas, as lacunas, né? Então, para que a gente formule um plano de ação, é muito importante que a gente esteja atento aos processos de trabalho, né? Como está acontecendo a rotina assistencial ali naquela unidade, né? Será que o quantitativo de recursos humanos está correto? Será que naquele momento do surto eu estou tendo a falta de algum insumo que é muito importante, por exemplo, de um catéter, né? Será que está em falta algum antisséptico, né? Como é que está a minha estrutura? Eu estou conseguindo ter um distanciamento correto entre os leitos? Qual é o perfil do paciente que está ali internado naquela unidade? São vários fatores que a gente precisa olhar e raciocinar sobre ele, né? Como está a questão dos meus equipamentos? Como é a minha questão organizacional, né? Será que quando eu implemento uma rotina ali nessa equipe assistencial, eu tenho a adesão dessa equipe? Então, tudo isso, ele tem que estar planilhado para a gente tem que estar com ele descrito. E nada melhor aí do que essa espinha de peixe, né, o Ishikawa, para a gente poder conseguir levantar as hipóteses. E para formularmos o nosso plano de ação, a gente desenvolve uma ação para cada hipótese, né, ou várias ações para cada hipótese, né. É muito importante que no plano de ação a gente tenha descrito qual é o profissional que vai ficar responsável por aquela ação. Por quê? Por que eu não posso dizer equipe de enfermagem? Porque se a gente não nomear uma pessoa, a gente não vai poder cobrar dessa unidade de saúde que aquela ação seja realmente implementada, né? Então, definição de prazo, que dia que eu começo a fazer o treinamento em tal ação, que dia que eu termino, quem é o profissional responsável, né? Importante que também no nosso plano de ação estejam descritas ações que realmente elas condizem com o problema, né? Eu não vou colocar uma ação que não tem nada a ver com o surto de infecção nesse plano de ação. O plano de ação, ele é especificamente para tratar aquele surto, para conter a transmissão daquele surto ali dentro da unidade, né? Importante que a gente esteja o tempo todo olhando para esse plano de ação, porque com a implementação da ação, pode ser que a gente tenha que mudar de plano, a gente pode perceber que aquela ação ela não está sendo eficaz para a contenção do surto e ter que refazer aquela ação, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo com o nosso plano de ação nas mãos, com os responsáveis, com os prazos, com o status, né? Observando todo o andamento desse plano de ação, né? O plano de ação ele é muito importante porque ele responsabiliza as pessoas, a gente não deixa o surto de infecção única e exclusivamente a cargo do controlador de infecção, né? Que não é isso.
né? Então, a gente consegue responsabilizar a equipe administrativa, responsabilizar a equipe da limpeza, responsabilizar a equipe da microbiologia, cada um com o seu papel, né? Ele é importante porque a gente fica de acordo com o prazo que a gente estabeleceu, né? De início e de conclusão de cada ação. Ele é importante para que a gente avalie se ele realmente está sendo eficaz e se realmente a gente está tendo um resultado positivo, certo? Então, não vamos desdenhar desse processo tão importante aí na contenção do surto, né, que é a implementação do plano de ação, certo? E aí a gente colocou na nota também um modelo, né, onde a gente precisa que ele seja realmente descrito ali, né, quais são os problemas que a gente levantou, né, qual é a ação que a gente vai, a partir desse problema, implementar, né, como que vai ser feita essa ação, implementada ali dentro da unidade, né, o profissional, o nome do profissional responsável, né, pelo acompanhamento da implementação dessa ação, quando é que ela começa, quando é que ela termina e se a gente conseguiu realizar ou não, né? O status, ele é muito importante porque se a gente não conseguiu realizar, pode ser que seja uma ação fraca, né? Uma ação que realmente não tem um impacto ali para a contenção do surto, né? Então, a gente fala sobre a equipe envolvida, a gente fala sobre os indicadores, né? Sempre que a gente implementa um plano de ação, a gente consegue levantar indicadores para avaliar realmente a eficácia dele ou não, né? E a gente tem um campo para observações para a gente poder descrever a necessidade de alteração, ou se a gente teve que colocar uma ação no meio das outras, né? Então, esse plano de ação, ele é completo, não necessariamente você precisa usar esse modelo que a gente está sugerindo aí, mas que ele possa contemplar aí minimamente essas ações. Acho que acabou? Eita, acabou, né? E aí... E assim, só lembrando que é por meio do plano de ação de vocês que nós aqui conseguimos fazer o monitoramento do controle desse surto. Então, se vocês colocarem aí determinadas ações, como treinamentos e tudo, conforme o andamento das ações, a gente também vai pedindo os comprovantes, né, de execução de cada ação que foi proposta ali no planejamento, tá? E eu gostaria de convidar também agora o Samuel, que é microbiologista aqui na rede da Secretaria de Saúde, para dar uma palavrinha com vocês, principalmente com os microbiologistas. Samuel, você está aí? Eu não sei se você está falando, Samuel, mas eu acho que seu áudio está desligado. Olá, pessoal. Estão me escutando? Agora sim. Ah, que bom. Todo mundo está conseguindo ver minha apresentação? Sim. Sim. Ah, então beleza, vamos lá. Então, pessoal, bom dia a todos que estão aqui presentes. Então, como já fui apresentado, eu sou o Samuel, eu sou biomédico e eu sou microbiologista lá do laboratório do Hospital Regional de Samambaia. Atualmente também estou aí como RTD colaborador da gerência de diagnóstico lá da sede da SES, da GEDIAG, e também sou membro aí do nosso comitê de monitoramento de resistência e surtos de doenças infecciosas no DF, né? Então, trouxe aqui para vocês um resumo de quais são as responsabilidades que nós, serviços de microbiologia, tanto da rede pública quanto privada, temos ali em relação à nossa nota técnica, né? Então, vamos lá. Então, basicamente, os nossos serviços de microbiologia, como todo mundo conhece aí, nós somos ali responsáveis pelas análises e liberação dos laudos microbiológicos. E, de maneira inicial, essa análise e liberação desses laudos, vamos ter ali fins terapêuticos, né? Identificar quais são os micro-organismos em um espécime clínico e a gente liberar esses resultados ali para o corpo clínico
para seguir aí, digamos, com a condução e procedimentos com o paciente. Só que, dentro da nossa nota técnica, os nossos serviços de microbiologia também são ali responsáveis pela investigação microbiológica de cepas que são envolvidas em surtos, né? Então, nós somos parte importante aí da nota técnica. Desta maneira, quando a gente fala aí de uma investigação epidemiológica de um surto, basicamente ele passa por essas etapas aqui que todo mundo aí que trabalha no laboratório de microbiologia conhece. Então, basicamente, nos nossos pacientes, nós vamos coletar aqui um espécime microbiano, seja uma amostra biológica, seja ela qual for. Eu trouxe aqui o exemplo, por exemplo, de uma hemocultura. Cada laboratório da rede aí vai ter os seus protocolos internos e metodologias que são utilizadas para isolar e identificar esses micro-organismos. Eu trouxe aqui um exemplo típico que a gente usa na Secretaria de Saúde, né? Então, uma hemocultura automatizada aqui, que a gente usa o sistema Bactec, e depois a parte toda de microbiologia clássica, né? Cultura, microscopia, etc., até chegar à parte de identificação molecular e liberação do antibiograma. Só que, considerando somente a parte de clínica, esse resultado de identificação em antibiograma ele vai servir ali para o corpo clínico tomar ali as condutas clínicas, né, e terapêuticas. Só que, pensando na nossa questão de surtos, os nossos serviços de microbiologia, nós vamos ter ali uma atuação importante por identificar essas cepas, identificar os padrões de resistência e as confirmações, e a gente fazer esse encaminhamento para o LACEN para se fazer essa tipagem molecular, para servir como base ali inicial, digamos, para a nossa investigação dos surtos que possam vir a acontecer nas unidades de saúde. Então, nós fazemos parte, como o pessoal falou aí ao longo da apresentação, de um time. E esse time, ele é composto por várias partes, né? E uma dessas partes é aqui os serviços de microbiologia, juntamente trabalhando em conjunto com todos os outros entes que já foram mencionados na nossa manhã, né? Então, de maneira geral, nós aqui como serviços de microbiologia, nós temos que participar ativamente como membro consultor desse comitê, e nós temos que definir junto com a CCIH, por exemplo, quais são os fluxos internos de comunicação para monitoramento. Ou seja, cada serviço de microbiologia em cada unidade de saúde tem que definir junto com a sua CCIH, por exemplo, quais são as maneiras que a microbiologia vai utilizar para comunicar possíveis casos de surtos que o laboratório de microbiologia vai identificar. Porque, querendo ou não, o serviço de microbiologia ele vai ser o primeiro a evidenciar ali um caso de surto que possa estar acontecendo na unidade de saúde. Então, esse serviço de microbiologia ele tem que ter ali mecanismos internos de comunicação junto com a sua CCIH e os outros entes que participam ali para a gente iniciar esse processo de investigação. Então, o laboratório de microbiologia tem que ter, então, esses fluxos internos de comunicação das IRAs, das resistências microbianas e dos possíveis surtos que possam acontecer. E, além disso, os serviços de microbiologia, eles também são ali responsáveis por orientar e capacitar as equipes que fazem a coleta das amostras biológicas e, logicamente, também ali o processamento e a interpretação dos resultados. Então, a microbiologia, ela tem que não só treinar a sua própria equipe laboratorial e orientar as coletas, assim como outras equipes do hospital. Então, o corpo de enfermagem, o corpo clínico que realiza coletas de espécimes clínicos durante procedimentos, etc., tem que ser orientados e treinados ali pela equipe do serviço de microbiologia. Então, partindo dessa premissa que o serviço de microbiologia é o responsável por essa identificação, após o laboratório ali fazer a identificação do micro-organismo e liberação ali do laudo, por exemplo, cada laboratório, em casos de surto, vai ter que identificar ali quais são as cepas de interesse, e a Glaura do LACEN trouxe muito bem ali quais são os critérios necessários para se identificar essas cepas de interesse, e essas cepas elas devem ser confirmadas ali com testes fenotípicos, e cada laboratório ali, por exemplo, ele vai definir quais são os testes fenotípicos que ele vai utilizar para fazer essas confirmações. E essas confirmações elas têm que ser feitas ali de acordo com os critérios estabelecidos no BRCast.
Após essas cepas serem confirmadas, serem elegíveis ali como cepas que participam de surtos, essas cepas elas têm que ser cadastradas no GAL, como a Glória já falou, de acordo com aquelas etapas, e serem encaminhadas ali para o LACEN. E o LACEN, então, ele vai conduzir, a partir de então, essa tipagem molecular e caracterização dessas cepas que foram enviadas. E o serviço da microbiologia, ele não para por aí. Não é simplesmente você identificar uma cepa, por exemplo, e enviá-la para o LACEN. O serviço de microbiologia, ele continua por todo o processo dessa investigação do surto. Então, além disso, os serviços de microbiologia, eles têm que emitir os laudos e relatórios periódicos para a sua CCIH, e nesses relatórios tem que conter informações ali de frequência e prevalência dos micro-organismos que são identificados e isolados, quais são os principais gêneros e espécies, e quais são os perfis de sensibilidade e resistência. Então, quem trabalha no serviço de microbiologia já sabe esses relatórios que a gente emite o tempo todo para a CCH, para a gente fazer um controle dos possíveis casos de surto, né? E, além disso, esses laudos e relatórios, eles também servem ali para propiciar ali por clínico fazer um tratamento empírico, etc., de seus pacientes com base nos perfis de suscetibilidade e resistência dos micro-organismos de cada um dos serviços de saúde. Então, dentro também da nossa nota técnica, esses relatórios e laudos, eles fazem parte ali das condutas para a gente identificar os possíveis surtos que venham a acontecer. Então, a gente sempre trabalhando ali com a parte de precaução, né? Além disso, a gente deve detectar e comunicar de imediato ao serviço de CCH os surtos que possam acontecer e, além disso, como foi bem dito pelo pessoal, nós temos que armazenar temporariamente os isolados que são elegíveis ali, suspeitos desses surtos, para enviar para o LACEN também, né? E, logicamente, manter essa cepa, pelo menos aí durante o período que tenho ali necessário para fazer toda essa investigação. E também nós participamos ali da elaboração e da revisão dos protocolos de prevenção e controle das IRAs, né? Então, basicamente, são essas ali as tarefas, digamos, nossas dos serviços de microbiologia. Então, a gente participa desde o início, ali o meio e o fim de todas as etapas relacionadas ali com a investigação desses possíveis surtos, né? Então, basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês, bem resumidinho aí, mas mostrando aí cada uma das nossas etapas e da nossa importância em todo esse processo. Nossa, Samuel, que legal, obrigada, excelente apresentação, obrigada, viu? Por nada. Então, pessoal, eu acho que agora chegou a hora, né, a tão esperada hora da gente abrir para as discussões, né? Vamos aproveitar aqui que todo o corpo do comitê ele está aqui na reunião, né? Estamos prontos aqui para receber sugestões e questionamentos de vocês, né? Para que juntos a gente possa melhorar aí as nossas ações de controladores de infecção e de laboratórios de microbiologia. O link, pessoal, para a lista de presença está aqui no chat, tá? É só abrir o chat e subir aqui que ele está disponível. Tem uma pergunta aqui que a gente não entendeu muito bem, mas me parece que perguntaram sobre amostras que vêm de pacientes de ambulatório, nessa rotina da verificação dos mecanismos de resistência. E, Everton, vocês estão recebendo, inclusive, amostras de comunidade, não é isso? Você pode confirmar para a gente? A Glória e Everton. Sim, a gente já tem amostras de comunidade, né? Realmente, na nota técnica, na tabela, está escrito hospitais, mas tem um campo lá que está escrito que a gente também recebe a amostra de comunidade. Desde que sigam os critérios que estão aí na nota técnica, pode enviar normalmente. Até para a gente poder traçar um perfil, né, dessas bactérias resistentes, né? O que está dando no hospital, o que está dando na comunidade. Acho que isso aí é importante a gente manter, tá? É só muito importante, gente, eu queria chamar a atenção que lá, que a gente identifique de onde está vindo essa amostra que a gente colocou lá no cadastro.
Por isso que é importante colocar a origem, a clínica, né? Que coloca lá o hospital HRT, mas tem a clínica médica do hospital, tem o serviço ambulatorial. Então, é importante colocar, tem aquela cepa que pode ter sido oriunda de uma urina que foi colhida ambulatorialmente. Então, é muito importante para a gente refinar os nossos dados epidemiológicos que seja colocado se o paciente está internado, se é um paciente ambulatorial, qual a clínica que ele está internado. E aí eu acho que os infectologistas que estiverem na reunião vão poder corroborar aí com essas informações, porque aí a gente vai conseguir traçar um perfil do que nós temos e até onde está a nossa resistência. Se a nossa resistência já está em bactéria, já está na comunidade, está restrita a nível hospitalar, e então a gente pode ter dados mais robustos, porque na verdade a gente já recebe. Mas como os dados, muitas vezes, vêm incompletos, eles ficam falseados. Porque hoje, dentro da SESI, mesmo dentro dos laboratórios privados, quando eu recebo laboratório X, quem me manda é sempre um laboratório. Então, fica difícil eu saber aonde realmente aquele paciente está. E isso prejudica muito as nossas análises, né, meninas? Isso, Com certeza. A gente fica com os nossos dados, a gente faz muitas análises laboratoriais que às vezes gera pouca informação. A gente tem dados laboratoriais que não conseguem gerar informações robustas por falta de dados que parecem muito simples. Nossa, o LACEN vai devolver uma amostra por falta de um dado. Mas não é um dado, é uma coisa muito importante. Por isso que a gente queria sensibilizar vocês da importância desses dados, da coleta, né? Da data da coleta, da onde que está esse paciente, de todo esse perfil. Então, assim, nosso intuito não é restringir. A gente quer receber as amostras. Então, mas eu já sei que eu tenho muita KPC, eu já sei que eu tenho muita NDR. Para que eu vou ficar mandando isso para o LACEN? Eu já tratei meu paciente já teve até alta. Ótimo, que maravilha, mas a gente precisa saber como está a resistência. A gente discute muito isso no nosso comitê. Precisa padronizar mais antimicrobianos para a rede. Os infectologistas estão desesperados porque tem poucas opções terapêuticas. Se vocês estiverem mandando todas as cepas certinhas, de acordo com a nota técnica, é uma ferramenta de gestão maravilhosa para que eles consigam padronizar. É uma ferramenta de gestão maravilhosa para que a gente consiga testes melhores para disponibilizar para vocês trabalharem na ponta, não é, Samuel? Para que a gente tenha, assim, os testes melhores para vocês, porque a gente vai gerar informações, os nossos dados vão gerar informações para os nossos gestores, porque a gente vai falar, olha, se eu tiver esse teste X que custa Y, eu vou economizar tanto naquele antimicrobiano que é muito caro. Né? Então, isso tudo é informação. Eu sei que vocês conseguem tratar. O tratamento do paciente, talvez, de vocês, já está completo. Tem as análises do LACEN, como o Samuel muito bem explicou. Mas essa informação para dados vai reverter em ações muito importantes epidemiologicamente, que depois, num fluxo, vai ser muito importante para a gente conseguir coisas. Desculpa aí, está tendo interferência. Coisas novas implantadas na Secretaria de Saúde. Vai ser importante para a rede privada saber o perfil epidemiológico do Distrito Federal e também padronizar novos antimicrobianos na sua rede, saber qual o teste melhor e mais custo efetivo, porque hoje todo mundo também pensa em custos, né? Que melhor se aplicar, não. Se eu não tenho circulando determinada determinada enzima carbapenêmico aí, determinada classe de enzima, eu não preciso gastar com teste que detecte
A, B, C e D. Se eu tenho só A e B, eu compro mais barato, porque no DF ainda não chegou o C e D. Exemplos hipotéticos. Então, eu estou querendo chamar a atenção para vocês dessa importância. Não é só tratar e o paciente sair curado. Isso é muito importante, mas os mecanismos para que a gente trate e cure esse paciente da melhor forma possível. Então, pode não dar cepa da comunidade, sim, mas desde que a gente saiba que é da comunidade. Tudo a gente precisa saber. Então, o maior número de informações possíveis. Isso. E o recado que eu queria dar. Excelente, Glaura. É exatamente isso. E aí, o Isaac, aqui de Planaltina, que fez essa pergunta, então, só esclarecendo, Isaac, se vier uma amostra, é paciente da UBS, é paciente de policlínica, do Unirad ou um home care, pode sim encaminhar, deve encaminhar, mas é importante que vocês identifiquem que é do Unirad, que é de um home care, porque existe toda a avaliação epidemiológica da distribuição desses genes, onde eles estão sendo identificados, que somos nós que fazemos aqui gerência de risco. Tanto é que vocês, hospitais todos que mandam cepas, vocês estão acostumados a receber da gente aquela tabelinha de todas as cepas com NDM que foram identificadas no seu hospital. Então, a gente pergunta se esse caso é interno seu, se ele é externo, se esse paciente teve IRAS. Então, é um monitoramento epidemiológico e que ele precisa acontecer, não é? Pode até não estar fazendo diferença para o desfecho aí, para o tratamento clínico que esse paciente vai receber, mas ele vai entrar em precaução de contato de qualquer forma, porque tem resistência a carbapenêmico, independente do mecanismo, ele está em precaução de contato, beleza, é isso mesmo. Mas a critérios de epidemiologia, a gente precisa fazer esse monitoramento, e a gente já viu que, a depender do tipo de mecanismo de resistência, por exemplo, aí de metalo, NDM, o médico não poderia entrar com uma ceftazidima Vactam porque não trata. Então, também tem essa questão de impacto clínico. Então, a reunião de hoje é bem para a gente... Laboratórios particulares. E os laboratórios particulares, os laboratórios privados, por exemplo, o Sabin, Fleury, eles também encaminham amostras que são de comunidade, que às vezes vêm de home care, que às vezes vêm de externo, ambulatorial, eles encaminham, podem continuar encaminhando, porque esse perfil comunitário também é importante, mas descreva da onde. Se ela é de hospital, eu sou um laboratório que atende 5 hospitais aqui no DF, eu preciso saber de onde é. Né? Não vem só identificado com o nome do laboratório sem dizer o hospital, porque nós precisamos desse dado para fazer a verificação epidemiológica. Tem uma pergunta aqui, Laura, tem uma pergunta aqui para vocês sobre o prazo máximo da implantação do GAL. Quanto tempo vocês vão dar aí de tolerância para o pessoal? Setembro, Fabiana. Setembro? Você é boazinha, hein? Você é muito boazinha, tá ótimo. Setembro já deu. 1º de setembro, a gente tem a Marina. Eu estou disponível também para ajudar o pessoal a cadastrar, a liberar as coisas. A gente está, assim, realmente muito empenhado para que todos entrem no GAL. Porque, assim, não tem mesmo jeito da gente não virar a chave para o GAL. E respondendo a segunda pergunta, depois do prazo aí, 1º de setembro, a gente, vamos ser super sinceros aqui, né? Nós somos parceiros, a gente já está trabalhando com o GAL há um certo tempo, mas o próprio GAL, ele vai ter uma atualização via DataSUS, o Ministério. Ele vai ter algumas coisinhas, coisas poucas, porque ele é bem intuitivo. Ele não tem ainda um campo específico para polimixina, para cimentar, mas ele tem um campo observações. Então, tudo que vocês não encontrarem no campo específico lá, vocês podem escrever nas observações e podem anexar também junto com os laudos que vocês têm do micro-organismo aí. Pode mandar mesmo por escrito, não tem problema, a gente olha tudo. E aí, nós vamos sempre comunicando, mandando informes, se fosse de maneira muito geral, a gente vai atualizando no site do LACEN, colocando lá links. E no campo de observações, as peculiaridades de cada laboratório, de cada local. Eu fiz um teste, eu não sei se esse teste, tenho dúvida se seria o melhor teste,
coloca ele, se ele ainda não estiver listado nos testes do GAL, e o GAL, às vezes, tem umas limitações no campo do GAL, pode jogar no campo de observações, tá bom? Espero ter respondido, e qualquer dúvida podem entrar em contato com a gente aqui no LACEN, não tem problema nenhum. Tá, a doutora Luísa tem uma dúvida aí, tá levantando a mãozinha, vamos embora. Olá, bom dia. Eu sou Luísa, infectologista, RTD colaboradora da Infecto, e é só para alertar que a gente não está conseguindo tratar os pacientes, não, tá? O nosso movimento da RTD foi concomitante ao Comitê de Surtos, que a gente está construindo um protocolo na verdade, antimicrobianos na SES, e a gente percebeu que para a gente padronizar alguns antimicrobianos que podem ter um efeito nas bactérias resistentes à carbapenemase dependiam de uma reestruturação desses testes da microbiologia, bem como da divulgação do registro dessas amostras. Então, tem sido um trabalho paralelo que veio casar com o Comitê de Surtos. Então, a Glória mencionou, se o paciente estiver tratado, não está sendo assim, as pessoas estão morrendo por falta de antimicrobiano que a gente ainda não tem na SES, e o doutor Davi, ele é mais intenso que eu, mais enfático, ele não está na reunião, mas ele já explicou isso em outras reuniões, que a gente precisa também melhorar a propedêutica, melhorar o tratamento, e para isso a gente depende do início. O Samuel bem falou que o microbiologista é quem vê a primeira pessoa que vê a bactéria multiresistente, daí desencadeia todo esse processo para que o desfecho final vai ser a melhor assistência ao paciente. Então, a gente também está preocupado com outro aspecto, que é o tratamento do paciente, e isso tudo está interligado. Então, chamar a atenção que esse movimento do comitê é também para a gente aumentar a integração dos diversos setores e reestruturar os nossos processos, né, que com a pandemia, nos trouxe uma elevação de até 6 vezes mais das bactérias multiresistentes, o documento do Ministério citou isso, e a gente precisa, sim, todos envolvidos em infecções hospitalares e até comunitárias, a gente não sabe que impacto isso vai ter na comunidade também, se mexer e tentar se reorganizar e se integrar. Perfeito, é isso mesmo, concordamos. Mais alguém, gente, quer colaborar aí com alguma participação? Esse aqui. Já. Acho que foi, então. Sério, gente? Vocês não têm mais dúvida? Aproveita. Bom, se for isso, a gente vai juntar as apresentações, a nossa, com o pessoal do LACEN, do Samuel também, vai disponibilizar para vocês. Essa reunião foi gravada, ela vai depois ser colocada lá no nosso canal do YouTube, vai ficar disponível. Não agora, né? Não agora, por questões do período eleitoral, a gente precisou desativar rede social, YouTube, essas coisas, e a gente não vai conseguir colocar nesse momento, mas posteriormente, sim. Tá certo? Eu acho que então a gente pode se despedir, né? Lembrando bem da importância do papel de cada um, né? No combate à resistência, né? Nos responsabilizando e realmente colaborando um com o outro para que a gente possa, aqui no Distrito Federal, ter resultados de impacto, né? E que tragam não só benefícios para o paciente, mas benefícios para nós também, que estamos envolvidos com assistência e queremos, sim, ter insumos e condições e uma forma objetiva e eficaz de dar resposta para a sociedade, né, em relação ao nosso trabalho, à nossa responsabilidade. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigada, Glaura, Everton, Samuel. Obrigada aos participantes que estiveram aqui conosco, pessoal dos laboratórios de micro, né? Um prazer estar com vocês aqui nessa reunião hoje. Gostaria de agradecer muito
pelo trabalho de vocês, pela dedicação de vocês. Vocês são de extrema importância em todo o andamento da resistência microbiana aqui no Distrito Federal. Nós realmente contamos com vocês. E quero agradecer também a toda a equipe de infectologistas, né? A gente tem tido um relacionamento muito legal, né, doutora Luísa? Com a participação de vocês e com a ajuda de vocês. Então, estamos juntos aí, vamos continuar, né? Por favor, quem não teve acesso, não leu a nota ainda, que leia. A gente procurou fazer da forma mais simples e mais didática possível, né? E se vocês tiverem alguma colaboração a fazer, nós também estamos aqui disponíveis para ouvir vocês e incluir aí nas novas atualizações da nota, tá? Então, muito obrigada, um bom dia. Não se esqueçam de assinar a lista de presença e um bom final de semana, que nós já estamos na quinta-feira, né? Muito obrigada, bom dia a todos. Tchau, tchau. Até logo.